27ª sessão ordinária da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A gravação está iniciada. Retornamos, inclusive, com a gravação. E eu chamo a julgamento a apelação civil número 490 da pauta do PJE. Relatoria, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Requereu sustentação oral pelo Banco Itaú Consignado, S.A., a doutora Larissa Vieira Alves Dobel Benigno. OAB Ceará 41.735. Doutora Larissa Vieira Benigno se encontra. Boa tarde, doutora Larissa. Vossa Excelência falaria pelo Banco Itaú, não é isso? Esse resultado aqui está correto? Não. 490. Doutora Larissa, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e a própria sustentação oral, tendo em vista que a minha proposta de voto já se encontra unânime, no sentido de negar provimento ao recurso. A Secretaria anota e eu anuncio o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O apelante é José Ivan dos Santos. Na sequência, chama a julgamento da relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes, processo número 14 da pauta do PJE. Apelante e apelada é Reata Arquitetura e Engenharia Limitada e outros. Requereu sustentação oral pela Reata Arquitetura e Engenharia Limitada o advogado Felipe Lourenço Melo Silva, OAB Ceará 24.387. Doutor Felipe dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos. Presidente, por favor. Uma tentativa de dinamizar mais ainda os trabalhos. Embora o resultado, que eu adianto logo, se o eminente advogado não concordar e usar do seu direito de sustentação, eu até facilito já o trabalho dele. A ação envolve a apelação em cima de uma ação de cobrança de honorários de corretagem, né? Lá na origem, o doutor Jorge de Ciero julgou procedente, em parte, a ação. E ambas as partes, seja a empresa Reata, representada pelo doutor Felipe, né? Seja os corretores Hugo Castelo Benevides Júnior e Cordélia Said Queiroz, todos apelaram. Sim. Porque o juiz reconheceu apenas o direito, dois imóveis, né, A e C, reconheceu o direito ao pagamento da corretagem do imóvel A no valor de 300 mil. E denegou a corretagem em relação a outro imóvel, o C, no valor de 150 mil. Aqui, o meu voto, proposta e o voto lançado no sistema, é pelo não provimento de todos os recursos, mantendo a sentença a corte. Eu só faço um ajuste de ofício, que é em relação à atualização monetária. Então, Vossa Excelência, fica à vontade, de qualquer maneira, já facilitei o trabalho de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador. Já ajuda bastante. Inicio com meus cumprimentos ao desembargador-presidente, desembargador José Ricardo Vidal, esta turma julgadores, desembargador Abelardo, relator da apelação, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, desembargador Berardo Birman, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, sempre os servidores desta casa, membros da Defensoria, do Ministério Público, meus colegas ainda presentes aqui, presencialmente, virtualmente, os membros os servidores desta turma. É sempre uma satisfação estar perante Vossas Excelências. Desembargador relator, Vossa Excelência antecipou, evidentemente, já boa parte do que é a parte fática, né? Mas gostaria aqui só de fazer esse esclarecimento a toda a turma julgadora pela peculiaridade do caso. Eu acho importante para que se tenha uma boa análise sobre a matéria.
Confesso que sou admirador de suas decisões, desembargador Abelardo, né? E tendo, né, dessa vez, Vossa Excelência diverge, né, o seu entendimento diverge da razão de apelação da minha cliente, a Reata Arquitetura e Engenharia, mas, quem sabe, eu consigo lograr o êxito, né, de vir a mudar o entendimento de Vossa Excelência, ou até mesmo um pedido de vista. Vale a tentativa, né? As palavras, às vezes, falam melhor do que o que está escrito no recurso de apelação. Lógico que não vou revolver tudo que está lá escrito, mas é preciso trazer elementos para Vossas Excelências, para quem sabe vir aqui a mudar o entendimento inicialmente de Vossa Excelência. Como Vossa Excelência falou, é uma ação de cobrança de honorários de comissão de corretagem, tá? Pela senhora Cordélia Sá de Queiroz e Hugo Castelo Benevide Júnior, né? São corretores em face de Reata Arquitetura e Engenharia e DM8 Negócios Imobiliários. Eu não vou tratar de DM8 Negócios Imobiliários, já que eles foram excluídos da demanda por ilegitimidade passiva. Então, a demanda hoje existe entre Cordélia Sá de Queiroz e Hugo Castelo Benevide Júnior contra Reata Arquitetura e Engenharia. Tá? Bem, os corretores alegam que tem intermediado, né, a compra do imóvel A, que é um imóvel situado na rua Camusim, número 70, e imóvel C, que é um imóvel situado na rua Camusim, número 46. O que é essa intermediação? São imóveis que a Reata, na condição de construtora, tinha um interesse de adquiri-los, né, para lá fazer a construção de um edifício residencial, já que é essa a função da Reata na cidade de Fortaleza, a construção de edifícios comerciais. Então, essa intermediação foi para a aquisição desses imóveis, de modo a comprá-los e ali erguer um prédio comercial. Pois bem, buscam eles, né, os autores aqui, apelantes e apelado, uma comissão de 300 mil relativa à intermediação relativa ao imóvel A e 150 mil relativa ao imóvel C. Como o desembargador relatou bem, expôs aqui, foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo que houve a intermediação dos corretores somente quanto ao imóvel A, não quanto ao imóvel C. Então, inicialmente, eu trago a Vossas Excelências as razões pelas quais entendemos que é necessário a reforma da sentença de primeiro grau para improcedência da demanda quanto ao imóvel A. Né? Pois bem, o pagamento, né, com todas as vendas, o pagamento da comissão pelo imóvel A, ele não é devido, né, por dois fatores que vou trazer a Vossas Excelências. Um, é o que a doutrina chama de resultado útil, que é proveniente da atuação dos corretores, né, os corretores de imóvel. Isso disposto, o legislador trouxe no Código Civil, lá no artigo 725, o que a doutrina chama de resultado útil. O segundo ponto, e aí vou me debruçar melhor sobre esse assunto também, é na ausência de cláusula de exclusividade no contrato firmado. Essa regra, ela vem no artigo 726 do Código Civil, que trata também do assunto. Pronto, primeiro ponto, quanto que a doutrina chama de resultado útil, né, é porque, Vossas Excelências, a atividade do corretor, ela exige não apenas a aproximação inicial, né, mas a concretização do negócio, o que a gente chama de resultado útil, seja decorrente da sua mediação, no caso, né, então, assim, ele tem que chegar à concretização do negócio. No caso, o imóvel a compra se deu por esforço da Reata Arquitetura e Engenharia, né, que já possuía um relacionamento com um dos herdeiros desde o início de 2017, o seu Demóstenes, né, antes da assinatura do contrato de corretagem. Vou explicar melhor. O acordo preliminar para o imóvel A foi firmado em 26 de janeiro de 2017. Isso consta nos autos. Enquanto que o termo de compromisso do serviço de corretagem com os corretores foi firmado em 13 de novembro de 2017, mais de quase 11 meses depois disso. Né? Então, assim, isso demonstra a Vossa Excelência documentalmente que as negociações da Reata com os herdeiros, com os proprietários do imóvel, já se deu muito anterior ao contrato de correção. Bem, a sentença de primeiro grau entendeu que a intermediação dos corretores se deu pela informação relevante
de falecimento da proprietária do imóvel A, o que traria uma proximidade da reata com os herdeiros. Mas, bem, excelência, a gente vou discordar do entendimento do magistrado, porque, na realidade, a informação de um falecimento de um negócio que já estava entabulado em janeiro de 2017, antes do contrato com os corretores, ela chegaria de uma forma ou de outra, um dia depois, uma semana depois, 2 semanas depois, porque a gente está falando de um falecimento de alguém que já estava em tratativa. Então, essa informação chegaria, independente de informação repassada pelo corretor ou não. E eu trago para vocês, excelências, uma informação importante, que é do depoimento da própria autora, a senhora Cordélia, quando admitiu que o senhor Jaime Leitão, da Reata Engenharia, a excluiu das reuniões e negociações com os herdeiros. Ora, se foram excluídos, não podem alegar intermediação efetiva, né? Então, a compra e venda não contou com o resultado útil por parte dos corretores, o que, dentro das regras do artigo 725 do Código Civil, exclui a obrigatoriedade da reata de arcar com estes valores relativos à comissão de corretor. O segundo ponto que vou trazer a Vossas Excelências é quanto à regra disposta no artigo 726 do Código Civil, que é quanto à ausência de cláusula de exclusividade no contrato firmado com os corretores. Isso porque, Excelências, a gente está tratando de corretores que são veteranos no mercado imobiliário, conhecedores da legislação, e os termos do acordo firmado entre as partes foi mutuamente conversado e tratado entre Reata e entre a senhora Cordélia e o senhor Hugo. Portanto, lá não foi estabelecido qualquer cláusula de exclusividade, né? Então, assim, o artigo 726 do Código Civil, ele é bem claro quando diz: se o negócio é iniciado e concluído diretamente entre as partes, nenhuma remuneração é devida ao corretor, salvo se houver exclusividade, e se o corretor não for inerte ou ocioso. No presente caso, não há a cláusula de exclusividade. Isso é notório. É essa a razão que afasta totalmente o dever da reata de pagar comissões a estes corretores, né? E um segundo ponto que vou tratar, já que Vossa Excelência antecipou o voto, é contra o que é apresentado em contrarrazões no que se refere à não modificação da sentença quanto à improcedência relativa a comissões cobradas em relação ao imóvel C. Isso ficou evidenciado que existia cláusula específica, né, de condições a serem cumpridas pelos corretores para pagamento dessa comissão, e serei bem sucinto em relação a isso. Essas condições, como entendeu o magistrado, não foram cumpridas, razão pela qual a sentença não merece qualquer retoque nesse sentido. São estas razões que trago a Vossas Excelências para a melhor análise da matéria. Agradeço a atenção e a paciência, me despeço da sustentação. Muito obrigado. A Câmara também agradece, doutor Felipe Lourenço. Com a palavra, o relator para proferir o seu judicioso voto. Obrigado, presidente. Vou me permitir aqui complementar o que eu já havia iniciado, e cumprimentando o doutor pela sustentação, doutor Felipe, vou avançar aqui na motivação porque eu voto no sentido do não provimento de nenhum dos recursos. De início, tem alguém aqui, o cidadão apelante e apelado, corretor, Hugo Castelo Benevides Júnior. Então, também sou Benevides, não conheço e tenho desconhecimento de qualquer parentesco que gerasse impedimento. Como eu disse, eu sequer conheço. Pois bem, o juiz julgou procedente parcialmente a pretensão inaugural, mandou fazer o pagamento da corretagem de um imóvel, de outro não. Neste ponto, em relação ao outro, eu concordo com o Felipe, estou aqui votando pela manutenção da exclusão deste imóvel C, porquanto não preenchido os elementos necessários.
Aqui eu quero logo acrescentar que há uma vez uma contratação entre as partes para a intermediação da venda desses imóveis. O relatório, os elementos dos autos trazem que todos aqueles requisitos do instrumento contratual em relação ao imóvel foram devidamente cumpridos, atendidos. Daí porque é devido o pagamento da comissão. Eu quero destacar, inclusive, vendo aqui as razões do apelo, não obstante a brilhante sustentação do eminente advogado, da tribuna, que a reata, especificamente, ela não diz, olha, eles não participaram, não fizeram nada e tal. Não. O argumento é que esta atuação deles, como intermediário, como corretores, não foi determinante para o fechamento do negócio. O argumento é este. Foi porque A atuou, B, C. Eles atuaram, eles trabalharam, mas não foi determinante. Tem um contrato. Princípios da isso que Vossa Excelência falou seria do aproveitamento do resultado útil. Resultado útil. Pois é, desculpe, mas restou em controvérsia, mesmo em face dessa argumentação, o trabalho dos intermediários, dos corretores. E, como eu menciono no voto, e a jurisprudência é toda nesse sentido, salvo prova em contrário, que não foi carreada aos autos, presume-se essa atuação e o direito da parte. Inclusive, esta questão de que essa atuação não teria sido determinante, teria que ser demonstrado pela própria parte, e que não tem nos autos. Eu transcrevo aqui trechos de decisões do STJ e também aqui da Câmara. Vou pensar só um pequeno trecho. Contrato de corretagem é um contrato em que a pessoa delega a outra tarefa de capital negócio em seu nome mediante remuneração. O corretor atua como intermediário, facilitando negócio para o comitente recebendo em troca um percentual acordado. E aqui o ponto. Comissão de corretagem deve incidir sobre o valor total do negócio quando a atuação do corretor contribui para a concretização do contrato sobre a área total adquirida. É um julgamento do STJ, ao engano, esse aqui é da ministra Nancy. Ministro Moura Ribeiro. Trago outro mais. Comissão de corretagem por intermediação imobiliária é devida se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem no resultado útil pretendido, qual seja no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio. Este aqui é da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Corrêa, do STJ. Então, os colegas, com essas considerações, eu estou desprovendo a insurgência em tudo por tudo. O recurso também dos apelados, que visavam obter a comissão do outro imóvel, tal imóvel C, ajustada em R$150 mil. Meu voto nesse sentido, presidente. Agradeço, desembargador Benevides, como voto do desembargador Albuquerque. Foi não, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência da sustentação oral. E eu estou no meu caminho, Vossa Excelência, que o relator. Né? Então, com relação a esse imóvel, na verdade, houve o resultado útil, né? Temos aqui o nexo necessário, né? O nexo de causalidade, que é a atuação do corretor e o fechamento do negócio. Estou exatamente lendo aqui
emenda do voto de Vossa Excelência, que não há com relação ao imóvel C. Né? Portanto, acompanho Vossa Excelência, como já fiz no sistema provisório e já havia também analisado. É como voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Albuquerque, e eu também caminho na mesma pegada do eminente relator. Nada mais a acrescentar, todas as vezes do nobre causídico que realizou a ostentação oral. Anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e não prover o recurso de apelação de Hugo Castelo Benevides Júnior e outro, e com relação ao apelo da Reata Arquitetura e Engenharia Limitada, também o recurso é conhecido e não provido, tudo nos termos do voto do eminente relator, desembargador Abelardo Benevides. Julgamento encerrado. Obrigado, senhor. Bom trabalho a todos. Bom trabalho igualmente. Na sequência, o chama julgamento a apelação civil número 20 da pauta do PJE, também na relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O apelante é Luiz Henrique Ximenes Guimarães e os apelados são Agroindustrial Luiz Guimarães S.A., Agrolusa e outros. Pelo apelante, requereu sustentação oral o advogado Francisco Evandro Paes, OAB Ceará 18.370-A. Doutor Evandro, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Obrigado. Eminente desembargador Abelardo, outro relator, doutor Emanuel Albuquerque, Sua Excelência, presidente Zé Ricardo, os outros membros que compõem a turma julgadora desse caso específico, a quem eu saúdo também os demais embargadores componentes desse colegiado, doutor Carlos Augusto e doutor Everardo Birman. Excelências, procurarei ser objetivo, me peço logo, venha se não conseguir, mas é porque a situação aqui é um pouco necessita, sim, de um esclarecimento para que eu possa contextualizar bem a questão. Bom, essa apelação foi interposta de uma decisão terminativa de uma ação de execução por título extrajudicial, que extinguiu a ação contra todos os envolvidos, todos os executados, a partir de uma decisão que havia acolhido uma pré-executividade ajuizada por um único dos executados. E é essa questão que nós trouxemos a debate no recurso, e eu pontuo iniciando, esclarecendo aos senhores, que essa pré-executividade, é importante relatar isso, ela não foi apreciada e não extinguiu a execução por falta de uma das condições específicas da ação, por assim dizer. O acórdão aqui do tribunal que acolheu esse incidente foi pela prescrição intercorrente fundada na demora e na falta de penhora de bens desse co-executado. E aí, ao retornar ao juízo de piso, a pedido da própria parte executada que havia interposto esse incidente de inexecutividade, a pedido dele próprio, extinguiu a ação contra todos os executados. E aí, Excelência, eu vou colocar inicialmente a composição desse polo passivo da execução. Vejam bem, execução por título executivo extrajudicial, ajuizado contra 4 devedores principais e 2 avalistas. A pré-executividade foi ajuizada por um dos avalistas, e repito, sem que fosse conhecida ou levada a julgamento por uma das quaisquer faltas de condições da ação de execução. Bom, a questão é que, ao julgar esse pedido e extinguir a execução como um todo, o eminente juiz de piso não considerou fatores relevantes que estavam nos autos e demonstram a existência de várias causas interruptivas dessa prescrição em relação aos outros executados. E eu inicio aqui, Excelência, esclarecendo um ponto específico, ao mesmo tempo uma indagação que fizemos no recurso, de que
a esse colegiado eu lanço a indagação. Há litisconsórcio passivo necessário entre devedores principais e avalistas? Sabemos que não. Quem é que tá? Por gentileza, tem um microfone aberto aí da Lucas Santos. Pois não. Então, não há litisconsórcio passivo necessário entre devedores principais e avalistas. É clássico isso. A obrigação do avalista, ela é autônoma em relação aos devedores principais. Há solidariedade, o que justifica um litisconsórcio facultativo. Veja bem, em que condição, então, por conta dessa apreciação e acolhimento de uma preceptividade ajuizada por um único executado, avalista, extinguir a ação contra todos os demais, contra os devedores principais e o outro avalista? É o primeiro ponto. Segundo ponto, excelências, é que no curso da execução está demonstrado que ocorreram causas interruptivas da prescrição intercorrente, até mesmo contra esse avalista que, apesar de tudo, acabou sendo reconhecido aqui no tribunal. Veja bem, esse processo de execução, senhores, excelências, envolve e teve participação, uma das executadas era aquela famosa indústria Luiz Guimarães, o famoso Café Guimarães, que deve ter feito parte da vida de muitos cearenses aqui por muitos anos. Todos aqui eram mesmo familiares. As 4 empresas devedoras principais, os outros 2 avalistas e o próprio credor eram irmãos. Meu cliente, o autor, falecido hoje, vendeu toda a participação que ele tinha nessas empresas. As próprias empresas compraram a participação dele para pagar a prazo, através de contrato particular, com os outros 2 irmãos sócios como avalistas. Não cumpriram. Por isso a execução. O que acontece é que a primeira causa interruptiva da prescrição em relação a esses outros foi a decretação da falência da indústria Luiz Guimarães. Com isso, esse processo foi avocado, saiu da vara de juízo natural e foi para uma vara de falência da época. E pelo artigo 24 do então Decreto-Lei 7661, antiga Lei de Falência, suspendia essas ações. A primeira causa, o processo ficou paralisado por conta não do credor, da inércia do credor, mas por uma suspensão legal, advinda do Decreto 7661. Essa é a primeira causa interruptiva do prazo de prescricional, o que paralisou o andamento da execução e, obviamente, obstou que o credor pudesse exercer as medidas coercitivas em face de todos os executados. Bom, retornados os autos, no juízo de falência, acabou-se por excluir da execução a indústria Luiz Guimarães. Então, a execução contra aqueles 4 devedores principais passou a compor apenas 3 empresas com devedores principais e os 2 avalistas. E aí vem uma segunda causa interruptiva de prescrição. Todos os devedores principais e mais um avalista ajuizaram embargos de execução. E aí eu trago, esses embargos de execução foram ajuizados ainda sob a égide do CPC de 73 e mais ainda sob a égide antes da reforma que ocorreu naquele CPC pela Lei 11.382 de 2006. O que isso significa, excelência? Que na ocasião, os embargos à execução ajuizados tinham efeito suspensivo da execução, porque só poderia ser ajuizado se tivesse a garantia do juízo. Portanto, ocorreram 2 embargos de execução ajuizados ainda sob aquela legislação antiga, que só poderia ser ajuizado porque havia a segurança do juízo. Então, mais uma causa que interrompeu o andamento da execução. Na sequência, depois de julgado esses embargos, vem uma terceira causa interruptiva, que foi o óbito do credor. E o óbito do credor é consequência de suspensão automática do processo de execução, que isso não foi observado pelo juiz de piso também. Então, 3 causas nós temos aí, excelência, que intercorreram diretamente no andamento, no fluxo dos atos coercitivos. Então, logo depois de judicializado o inventário, habilitado credores, é que se deu sequência à execução. E aí é que vem, nesse interregna, que veio a pré-executividade por um dos avalistas. Julgada, digo mais uma vez, porque não se localizou bens penhoráveis daquele executado avalista. Vejam bem,
dos outros devedores, houve penhora, houve até, excelência, praça pública, venda de bens que haviam sido penhorados da origem, que não foram suficientes para cobrir a dívida, e se prossegue até hoje, se está se tentando penhora de novos bens, já informado nos autos desses outros devedores. Porque esse cidadão avalista que judicializou a pré-executividade não tem patrimônio, por isso não foi localizado nada no nome dele. E aí o recurso traz essa questão. Poderia essa decisão que acolheu a pré-executividade fundada exclusivamente na alegada inércia em não localizar bens penhoráveis desse avalista ser estendida ao ponto de fulminar toda a execução contra os devedores principais e contra o outro avalista, diante dessas causas que interromperam o curso normal da execução, sabendo que, nesses casos, não é hipótese de litisconsórcio necessário em que a sentença deva beneficiar os outros. Então, é isso, excelência, que está em jogo. É isso que o recurso combate. E o que é mais interessante é que nenhum desses outros deputados se arvoraram no direito nos autos de pedir para si os benefícios de serem alcançados por essa decisão. Quem o fez foi o próprio avalista que recebeu essa decisão favorável na pré-executividade. E o juiz acolheu. Então, excelência, diante desse contexto, desses fatos colocados, ratificados aqui, que estão no recurso, a defesa da apelante pede que se faça, nesse caso, justiça. Diante de todos esses fatores, de todas essas demonstrações, dessas causas interruptivas, da inexistência de litisconsórcio necessário. Então, ratificando tudo que está exposto no apelo e do que foi colocado agora em debate nesta sessão de julgamento, pugna-se que o recurso seja provido para restabelecer o custo da execução contra todos os demais executados dos barradores, Ricardo. É algo inimaginável. O credor ter fustigado o seu direito de demandar contra os demais executados, fundado numa pré-executividade de um único avalista. E aí eu chamo a atenção, inclusive, excelência, que diante da evolução que ocorreu desde a época da reforma no Código de Processo Civil, do processo de execução, e agora com o novo CPC vigente, o artigo 915 já traz toda essa discussão doutrinária e jurisprudencial, foi consolidada no novo CPC, para dizer, inclusive, o seguinte, o 915, que o prazo para ajuizamento de embargos à execução, que hoje nem depende de garantia do juízo, ele é individual. Por que individual? Porque justamente é litisconsórcio facultativo. Cada um tem que defender sua ação. Cada um tem que responder pela sua defesa. Então, nós estamos ignorando tudo isso e validar uma decisão dessa natureza. Então, ratificando o que foi exposto, eu pugno, peço desculpas se me adiantei, peço o provimento do recurso de apelação, saudando aqui o sua eminência, doutor vice-presidente do Tribunal de Justiça, embargador Mauro Liberato. Boa tarde. Agradeço, doutor Paes, pela sustentação oral. Você dá a palavra ao eminente relator, desembargador Abelardo Benevides. Obrigado, presidente. Volto a cumprimentar a todos, especialmente o doutor Evandro Paes, advogado, sustentou brilhantemente na tribuna. Essa saudação específica que é o visitante, desembargador Mauro Liberato, nosso vice-presidente. Colegas, eu acho a demanda, a respeito dos argumentos trazidos na tribuna, no apelo, não encerra nenhuma dificuldade. Até uma coincidência aqui. Esse processo começou na origem, um avalista, que são vários devedores e co-devedores, arguiu a prescrição intercorrente. No primeiro grau não foi reconhecida, veio para cá, e o desembargador Mauro Liberato lançou uma decisão monocrática reconhecendo, provendo o recurso. Foi tirado um agravo interno, a Câmara manteve. O recurso foi ao STJ e
foi lá recepcionado e a ministra Nancy Andrighi, grande ministra, não conheceu do Aresp, mantendo assim inalterada a decisão aqui do Tribunal de Justiça. Transitou em julgado, né? Essa decisão transitou em julgado lá no STJ e baixou a origem para cumprir. Foi para a comarca. O juiz Fernando Teles, lá de meio, tinha muito que dizer, olha, transitou em julgado, arquivar os autos. E a tese da parte, com todo respeito, é que esta decisão, essa prescrição, favoreceu apenas um dos devedores. Mas a prescrição é do título. Favorece a todos. Como é que esse título vai prescrever para o A e não vai para o B? Para o avalista e não vai para o devedor principal ou vice-versa. Então, não há nenhuma dúvida disso. A prescrição é do título. Eu aqui, brevemente, só já até na emenda eu trago um incerto do STJ, doutor Evandro. Aspas, se o pagamento da dívida por um dos sócios favorece aos demais, né, se alguém pagou, os outros não vão pagar. Por igual razão, a prescrição da dívida arguída por um dos sócios e reconhecida pelo juiz competente aproveita a todos os demais devedores solidários, é o agravo regimental no RESP 958-846 do Rio Grande do Sul. Então, com todo respeito, presidente, a postura guerreira aí do eminente advogado, eu estou conhecendo e negando provimento à insurgência. Meu voto. Agradeço, desembargador Abelardo. Como voto do desembargador Leite Albuquerque. Cumprimento aqui o nobre conselho, nosso doutor Evandro. Meu entendimento também, o mesmo entendimento do desembargador, é o título e não pode aproveitar apenas a um, aproveitar a todos. É seu. Eu chamo o seguinte. Né? Todos que fazem parte da relação. Tenho só uma pergunta a fazer. Cumprimento aí o nosso Tenho só uma vice-presidente, pergunta a fazer. senador Francisco Mauro Ferreira Liberado. Mas é assim como voto, acompanhando sua excelência o relator. Agradeço ao desembargador Leite Albuquerque. Na sequência, eu voto e também parabenizo e cumprimento o doutor Evandro Paes pela sustentação oral. Só uma pergunta, desembargador Abelardo. Ao julgar o recurso de agravo de instrumento e reconhecer a prescrição, o tribunal extinguiu a ação de execução ou a pessoa se limitou a recurso, mas não utilizou o efeito translativo do recurso para extinguir a execução, não? Se me permite esclarecer, excelência, ele apenas acolheu a pré-executividade. Tá. E aí, não tratando de condição da ação. Tá. Mas o que é fato é que foi reconhecida a prescrição e, com base nesse reconhecimento, o juiz de primeiro grau viu e, portanto, transitou em julgado no STJ e eu não tenho nenhum acréscimo ou reparo a fazer ao voto do eminente relator, o doutor Paes. Podia ter utilizado, mas a fundamentação está muito bem posta, muito coerente, né? O reconhecimento da prescrição intercorrente extinguiu o próprio direito em promover a execução e esse reconhecimento é, sem dúvida, extensivo a todos os codevedores. Não há, da minha parte, nenhuma dúvida com relação a isso. Portanto, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator e parabenizo Vossa Excelência pelo judicioso voto. E anuncio o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer e não prover o recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. O próximo... Obrigado, senhor. Agradeço. O próximo seria o agravo de instrumento número 9 da pauta do PJE, mas, no entanto, o desembargador Abelardo Benevides, que é o relator, se ausentou momentaneamente para confabular e dialogar com Sua Excelência, o vice-presidente da Corte, desembargador Mauro Liberato, e é por isso que eu furo a fila, desembargador
Emanuel Leite Albuquerque para chamar a apelação civil número 272 da pauta do PJE da relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Quem requereu sustentação oral pela parte apelada foi o doutor Ronildo Alves Sobrinho, OAB Ceará, número 37.637-A. Doutor Ronildo Alves Sobrinho se encontra presente? Doutor Ronildo Alves Sobrinho requereu sustentação oral para falar em nome da apelada Sheila Costa dos Santos, mas, no entanto, não se fez presente a esta sessão de julgamento, e eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do eminente relator desembargador Leite Albuquerque. Na sequência, também da relatoria do desembargador Leite Albuquerque, eu chamo a julgamento a apelação civil número 99 do PJE. O apelante é José Salles de Oliveira e, pelo apelante, requereu sustentação oral ao advogado Ivar da Paz Monteiro Filho, inscrito na OAB Ceará sob o número 21.407-A, e a apelada é a Aimoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. Eu cumprimento inicialmente o doutor Ivar da Paz, desejo boa tarde, e indago se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para sustentar em nome do apelante. Perfeito, perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, desembargador presidente, ao relator do procedimento. Eu vou me ater a algumas anotações que eu fiz, porque é um processo bem detalhado, tem algumas minúcias. Que bom também que o Ministério Público está aqui para ouvir o que eu tenho para falar, certo? E assim a gente conseguir colaborar com o julgamento mais justo do procedimento. Então vamos lá. Eu falo nessa tribuna, em nome de José Salles de Oliveira, consumidor idoso com mais de 80 anos, portador de neoplasia maligna e hipossuficiente, que enfrenta há mais de uma década uma batalha judicial desproporcional para não obter vantagem, mas para se valer daquilo que a justiça lhe reconheceu, mas ainda não lhe entregou. Esse processo nasce de um contrato de financiamento de veículo. O bem foi apreendido e deveria ter sido restituído ao apelante nas condições previstas judicialmente. Porém, o veículo foi devidamente utilizado por terceiros, foi apreendido em blitz por embriaguez, sem qualquer envolvimento do apelante, e quando restituído, estava variado, inservível e com diversas penalidades administrativas atribuídas ao seu nome. A sentença transitada em julgado determinou a restituição do bem nas mesmas condições em que foi apreendido, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a 50 mil. Contudo, o que temos nos autos é um bem devolvido em status completamente diverso, o banco não regularizou as infrações devidas e, apesar de depositar a multa de 50 mil, o valor foi retido injustificadamente como forma velada de coagir o apelante a desistir de sua pretensão. O mais grave, até hoje, os valores gastos com reboque R$ 80 e conserto R$ 8.706,42 não foram ressarcidos. Excelências, não estamos diante de um típico exemplo, de cumprimento formal, mas ineficaz de sentença. O artigo 924(2) do CPC admite a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação. Porém, essa satisfação deve ser plena, efetiva e proporcional à ordem judicial, o que manifestamente não ocorreu. O veículo foi restituído, mas sem condições de uso. O banco foi condenado, mas não arcou com os prejuízos causados. A multa foi aplicada, mas não beneficiou o autor da tutela judicial. Essa situação inverte a lógica da prestação jurisdicional. Quem venceu permanece prejudicado, quem descumpriu segue impune. A jurisprudência é pacífica. A súmula 297 do STJ diz que o CDC é aplicável às instituições financeiras. Temos recurso especial da 4ª turma do STJ,
informando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por efeitos relativos à prestação de serviço. E a ADI 2591 do STF rejeitou a exclusão das financeiras do CDC. O artigo 14 do CDC atribui responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, o que aqui se traduz na apreensão indevida, no mau uso do bem sob guarda da instituição, no descumprimento da sentença e na retenção do valor da multa. O apelado violou o princípio da boa-fé objetiva e desrespeitou a ordem judicial, atos que não podem ser chancelados por essa corte. Nos termos do artigo 6º do CDC, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da idade avançada do apelante, doença grave atestada nos autos, dependência do bem para fim de tratamento médico e da assimetria técnica e financeira entre o consumidor e a instituição financeira. Esse é um caso clássico de hipervulnerabilidade, conceito reconhecido pelo próprio STJ, merecendo proteção reforçada. O artigo 1º da Constituição consagra a dignidade da pessoa humana como um dos pilares da República. Não se trata apenas de um prejuízo patrimonial. A privação de um veículo para um idoso doente representa perda de autonomia, agravamento de saúde física e emocional, constrangimento com as multas injustamente registradas, é uma clara sensação de injustiça e abandono institucional. Além disso, a Constituição, em seu artigo 5º, garante indenização por dano moral e proteção à imagem e à honra, o que reforça a necessidade de majoração da indenização por danos morais, considerando a indenização prolongada, condenação exemplar da conduta do banco, incluindo com a aplicação de sanções por litigância de má-fé. A retenção do valor de 50 mil já depositado em juízo, sem justificativa legal, configura enriquecimento sem causa, artigo 884 do Código Civil. A instituição financeira foi punida com multa, mas continua se beneficiando dela, o que perverte a função pedagógica e reparatória da finalidade. Diante do exposto, requer o provimento integral da apelação, com consequente reforma da sentença que instiga o cumprimento, a liberação imediata do valor da multa, 50 mil com juros e correção, a condenação do apelado a ressarcir os valores de gastos com reboque e reparos também atualizados, a determinação da retirada das infrações e penalidades indevidas dos registros do apelante junto aos órgãos de trânsito, a majoração da indenização por danos morais, considerando a extensão do sofrimento e o tempo decorrido, a aplicação da multa ou medida coercitiva para garantir o cumprimento efetivo da sentença e condenação por litigância de má-fé, desde a resistência injustificada ao cumprimento e a postura protelatória da instituição financeira. Excelências, o apelante sempre confiou na justiça, a devolução do bem, da dignidade e da paz, que só podem ser restauradas por essa corte, são o que o apelante busca. Hoje, não se pede uma nova sentença, pede-se o cumprimento pleno daquela sentença que foi devidamente proferida. Muito obrigado. Agradeço, doutor Ivar, pela sustentação oral e você dá a palavra ao eminente relator para proferir o seu voto. Pois não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral. Senhor presidente, também quem vota, o designado Carlos Augusto, esse depósito da multa, depósito integral dessa multa de 50 mil reais, ela foi pelo atraso da devolução do veículo, né, do reembolso da despesa de IPVA e seguro também TPVAT. E essa decisão que reconheceu a suficiência desse valor de 50 mil já está com trânsito julgado. Então, e reparações, perdas de danos eventuais, tem uma ação autônoma. Ele não pode mais, não tem como tratar aqui, dentro do entendimento. Eventuais reparações de perdas de danos, no termo da própria decisão interlocutória, deve ser postulado em ação autônoma, não sendo possível de
execução no presente cumprimento de sentença, que estamos no aquilo que foi, está desenhado, está escrito na própria sentença. E eu digo também, isso que está se pretendendo sobre essa reparação pelos danos não está na sentença, repetindo, né? Quer dizer, não constam expressamente do título executivo. E a controvérsia sobre a abrangência da multa compensatória também já foi colocada lá discutida lá no cumprimento de sentença, e encontra-se no momento em trânsito julgado, e daí se opera a chamada preclusão consumativa. Então, falo ainda sobre o valor remanescente da multa retida para garantir o pagamento dessas custas e honorários, sendo liberado ao apelante um montante incontroverso, uma devida atualização, não havendo enriquecimento disso no tratamento desigual entre as partes. Então, estou desprovendo o recurso do presidente, do Carlos Augusto. E assim como voto. Agradeço, desembargador Albuquerque. Na sequência, voto eu. Cumprimento aqui o nobre causídico, doutor Ivar da Paz Monteiro Filho, pela judiciosa ostentação oral, mas adianto que igualmente acompanho o eminente relator, porque as obrigações constituídas nesse título, desembargador Albuquerque, elas já foram exauridas, né? A matéria de cognição levada ao juiz de primeiro grau já se exauriu com a sentença que entregou aquilo que foi pedido de acordo com o princípio da congruência. O pedido identifica a decisão do juiz. Essas verbas requeridas pelo nobre causídico, em nome de seu constituinte, necessariamente, se devidas, deverão ser objetivadas em ação autônoma. Não há por que se restaurar qualquer discussão em torno dessa matéria nos autos desse cumprimento de sentença. Inclusive, adianto, desembargador Albuquerque, que no relatório de Vossa Excelência consta a expressa observação de que o juízo de primeiro grau decidiu da seguinte forma, aspas, verifica-se que a autora executada deu quitação da dívida, circunstância que extingue a obrigação prevista no título executivo judicial. De maneira que o processo é uma marcha para frente. Retrocesso, ao contrário disso, é uma marcha para trás, né? E com a entrega da prestação jurisdicional, na exata extensão do título judicial transitário e julgado, não há como incorporar essas verbas arguídas pelo apelante. Fora do que está na sentença, é necessário que haja uma ação autônoma para que o juízo possa deliberar sobre o assunto. A jurisdição é inerte. De maneira que, com essas considerações, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Gomes Corrêa, como voto? Pois não, Excelência, renovando os cumprimentos. Excelência, qualquer vilipêndio ao direito do apelante aí utilizar as vias próprias, né? Acho que a ação em si já cumpriu a sua finalidade. Com a relatoria, Excelência. Anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Agradeço mais uma vez a presença do nobre causídico, doutor Ivar da Paz Monteiro Filho. Chama a julgamento. Então, vou voltar para a apelação número 9, que é da relatoria do desembargador Abelardo Benevides, agravo de instrumento do PJE, número 9. O agravante requereu sustentação oral na pessoa do doutor João Vitor Paiva Mesquita, que se encontra na tribuna, para falar em nome de Fábia Natane Fernandes Oliveira e outra. A agravada é Alaide Fernandes Maia e outro. Doutor João Vitor, boa tarde. Quase boa noite. Boa tarde. Quase boa noite.
Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, Concedo-lhe o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. certo. Em virtude do tempo já um pouco à frente, eu vou só cumprimentar cordialmente aqui a todos vocês, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador, relator, doutor Antônio Abelardo, certo? Vou tentar ser o mais breve possível, mesmo estando aqui diante de uma causa bem complexa. Enfim, trata-se de um agravo de instrumento que foi interposto em face de uma decisão interlocutória proferida nos autos de um processo de inventário de bens deixados pelo autor da herança Durval Ferreira. Este provimento recursal tem como o intuito modificar 2 pontos dessa decisão interlocutória proferida no juízo de piso. Primeiro ponto é o indeferimento do pedido de habilitação das agravantes, que são herdeiras do herdeiro pós-morto Francisco das Chagas e, portanto, netas do autor da herança Durval Ferreira. Excelências, em que pese aqui nós estarmos diante de um caso de pós-morte e não pré-morte, logo, não cabendo a lógica do direito de representação, alguns tribunais pátrios já têm admitido a habilitação dos herdeiros do herdeiro pós-morto de forma individual, por se tratar da lógica do direito de transmissão e não do direito de representação. Neste caso, cabendo a cada um desses herdeiros se habilitar nos autos e alcançar essa herança que não foi, que o autor que faleceu não conseguiu em vida tocar em virtude da morte, certo? Neste caso, aqui também vale lembrar que, embora possa prevalecer o entendimento de que o espólio do herdeiro pós-morto e não os sucessores de forma individual possa vir a representá-lo nos autos, aqui nada impede de que as agravantes deste recurso possam também figurar nos autos deste processo como assistentes litisconsorciais, certo? Tendo em vista aqui que durante 15 anos de processo, esse processo ele tramita desde 2010, as partes foram as únicas que nos autos trouxeram documentação referente aos bens do acervo patrimonial, bem como, além de trazer todos esses documentos, informaram a existência de 2 ações em juízo de primeiro grau envolvendo os bens deixados por esse falecido. Uma ação de uso capião e uma ação de desapropriação. Frise-se também que as agravantes, Excelência, durante esse feito, elas têm o intuito de conseguir fazer com que este processo obedeça o princípio da duração razoável do feito. O segundo ponto que nós objetivamos modificar nessa decisão interlocutória de primeiro grau é a não apreciação da nova inclusão de um bem imóvel situado à rua Azevedo Bolão, no Parque Araxá. Excelências, o óbito do herdeiro pós-morto se deu em 2017, no mês de setembro. Posteriormente, no mês de agosto de 2018, a companheira e inventariante, senhora Alaide, realizou um negócio jurídico, um acordo extrajudicial com terceiros, sem a autorização do juízo do inventário e também sem a autorização, sem a anuência dos demais herdeiros. Neste ponto, nós chamamos a atenção para 2 itens deste acordo extrajudicial anexado na ID 23429392. Excelências, o item 2 do acordo consta que a senhora Alaide Fernandes Maia, inventariante e companheira sobrevivente,
seria a única herdeira do espólio, o que não procede, tendo em vista que nessa data, no ano de 2018, já havia uma pós-mortem, portanto, precisaria da assinatura dos herdeiros, do herdeiro pós-morto neste acordo, o que não tem corretamente. Segundo, o item 9, que renuncia à titularidade do bem situado na rua Azevedo Bolão, Parque Araxá, em favor de um terceiro este que não faz parte da sucessão. Aqui nós podemos chamar o que houve no juízo de primeiro grau uma série de atropelos em relação a esse acordo extrajudicial. Isso porque, conforme consta nos autos, existe um parecer da promotora de justiça pedindo que sobre esse item 9 se regularizasse essa renúncia por termo público, tá? E também constando a autorização dos demais herdeiros. Posteriormente, consta uma decisão que acolheu esse parecer ministerial. Porém, posteriormente, veio uma nova decisão dizendo que este bem precisaria ser excluído do processo em virtude da homologação deste acordo nos autos de uma ação que tramitava na 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Vejamos, o acordo foi homologado por um juízo estranho ao juízo da sucessão, qual seja a 3ª Vara de Sucessões. Em função da ineficácia, conforme disciplina o nosso Código Civil, de acordo extrajudicial realizado por herdeiro sem a autorização dos demais e também sem a autorização do juízo do inventário e não do juízo e não de um juízo generalista cível, como foi aqui o caso, as duas agravantes, Flávia e Fábia, requerem o provimento do pleito recursal para deferir o pedido de habilitação, ainda que seja na qualidade de assistente litisconsocial do espólio desse herdeiro pós-morto, bem como para decretar a nulidade do acordo extrajudicial realizado pela inventariante e também companheira sobrevivente, que neste caso não obteve a anuência dos demais. Vale frisar, excelências, que o herdeiro pós-morto ficou sem representação nesses autos do ano de sua morte, de 2017, até o ano de 2024. Obrigada a todos. Agradeço, doutor João, pela sustentação oral e passo a palavra ao desembargador relator, desembargador Abelardo Benevides. Bom, começo aqui cumprimentando especialmente o doutor João Vitor, renovando os cumprimentos demais. Entendi, doutor João Vitor. Virtualmente, foi? Virtualmente, aguerrido, expõe os direitos, eventuais direitos esgrimidos pelas partes que ele representa. O papel do advogado deve ser assim mesmo, né? O que eu sempre tenho dito aqui, ajuda muito. Aí porque eu atendo, os advogados, normalmente se faz uma agenda, mas eu estando disponível no gabinete, eu atendo qualquer dia, qualquer hora, não estando em sessão ou outra ocupação que não possa dispensar atenção, que ajuda muito. Acho que é. Né? Mas a minha compreensão aqui, doutor João Vitor, é diferente em alguns pontos de Vossa Excelência, embora eu compreenda perfeitamente essa resignação das herdeiras. O processo de inventário em si é muito complexo, realmente, mas esta demanda aqui no agravo me afigura ser singelo, porque matéria devolvida à corte trata da legitimidade ou ilegitimidade das duas filhas de um herdeiro, do espólio de Durval Ferreira, e do caso pertinente à inclusão de um imóvel na Azevedo Bolão, ali no Parque Araxá. Eu peguei muito ônibus, presidente, Parque Araxá via Azevedo Bolão para namorar, viu?
Conheço ali a região com a minha hoje esposa. E a controvérsia é essa questão de assistente político social pode ser tratada no primeiro grau. A juíza rechaçou logo a legitimidade dentro do entendimento perfilhado, né, na jurisprudência. O doutor disse que alguns tribunais estão relativizando, mas quando existe bem, o extinto faleceu, então tem que ser o espólio. Se não tiver bens, né, a partilhar, e qualquer herdeiro pode. É o entendimento do STJ, dos tribunais, de um modo geral. E a questão do imóvel, para mim, fica prejudicada em razão da ilegitimidade, que estou aqui a manter, a confirmar, e, nada obstante, a sentença, a decisão agravada da doutora Cláudia Mello, ela até menciona que já havia apreciado essa matéria, daí porque ela, inclusive, deixa de apreciar o pedido de nova inclusão do imóvel da Rua Azevedo Bolão 500, por já ter sido essa matéria tratada na decisão de folhas tais, quer dizer, que deveriam ter recebido um recurso. Então, com todo respeito ao eficiente mandatário, eu estou aqui, presidente, mantendo a decisão a qual aqui cabe a elas ou outras herdeiras pedir a abertura do inventário, e uma delas, nomeada, ou deles, dos filhos do extinto, se habilitar aqui no inventário. Meu voto é nesse sentido. Agradeço, desembargador Abelardo. Desembargador Albuquerque, como voto? Cumprimento aqui Vossa Excelência pela sustentação oral, parabéns, saiu-se muito bem. Procurando encurtar aqui, e sem objetivo, Sua Excelência, o relator citou aqui a decisão do STJ, o ministro Raymond Benjamin, Luiz Fux, ministra Eliana Calmon, e o relator, ministro Humberto Martins, né? Então, exatamente dizendo que a preferência é a substituição do espólio. Já votei pelo sistema provisório. Pronto. Tem uma outra aqui do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, nosso diligente ministro e conterrâneo, né? Diz claramente: havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio, sujeito à abertura do inventário, sob partilho, que é o caso dos autos. Então, já voltei no sistema provisório e acompanho Vossa Excelência, e estou, por certo, acompanhando Vossa Excelência. E já voltei. Agradeço, desembargador Albuquerque, e cumprimento o doutor João Vitor Mesquita pela judiciosa e aguerrida sustentação oral, mas eu acompanho às inteiras a fundamentação trazida pelo eminente relator. Não há nada a acrescentar, porque a matéria não demanda maiores indagações e os esclarecimentos prestados pelo eminente relator são suficientes para que eu o acompanhe. Além do que, Vossa Excelência, dentro de poucos instantes, terá acesso ao inteiro teor do voto. E eu anuncio o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Mas julgamento da apelação cível número 293 da pauta do PJE. Apelante e apelado Top Plástico Indústria e Comércio Limitada e apelante e apelada Tijuca Empreendimentos Imobiliários Limitada. Requereu sustentação oral pela Top Plástico o doutor Fábio Zeque Silvestre, OAB 19.215-A, e o processo é da relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Doutor Zeque, boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Eu vou dialogar rapidamente com Vossa Excelência. Tem também o doutor Raimundo Bezerra Furtado. Está aí, doutor Raimundo? Que falaria pela Tijuca Empreendimentos Imobiliários Limitada. Indago a ambos se dispensa a leitura do relatório e, antes de iniciarem a sustentação oral, se quiserem, né,
eu adianto que a proposta de voto do eminente relator, com a sua liberdade, desembargador Albuquerque, só para dialogar com os nobres causídicos, para otimizar Com certeza. os nossos trabalhos, a proposta do voto do eminente relator é de decretar a nulidade da sentença e julgar prejudicado os recursos de ambas as partes, tendo em vista a existência de uma conexão entre esta ação de cobrança e a reconvenção com uma ação revisional, né? De maneira que deveriam ser julgadas em conjunto. E é por isso que indagos se dispensam a própria sustentação oral, tendo em vista que está sendo decretada. Vai fazer a sustentação oral, então vamos ouvir o doutor Zeque. Tem interesse, doutor Zeque? Então, vamos ouvir aqui as sustentações orais. Em primeiro lugar, É só em relação a essa prejudicialidade. tá. Não é a questão do mérito. Pelo menos é isso que eu. Ele vai levantar só a prejudicial. Não, O senhor entende que não há conexão? Entende que não há conexão? Tá. Queria que fosse afastar da conexão, para avançar no mérito. Seja levado. Entendi. Só queria dizer isso, não vou entrar no mérito. A minha questão é prejudicialidade. Sustenta? Por favor, dispensam o relatório ambos, Sim. né? Por gentileza, doutor Zeque. Boa tarde, quer dizer, já boa noite a todos, os embargadores aqui presentes, Vossa Excelência, presidente desta primeira Câmara de Direito Privado, a quem cumprimento a todos os demais desembargadores, membros do Ministério Público, Defensoria, colegas advogados. Excelência, na verdade, eu vou ser muito breve na minha fala, porque me parece que o caso ele é de simples resolução. Eu vou explicar, desembargador Abelardo, de forma muito objetiva do que se trata o processo. O processo se trata, as partes tinham um contrato de locação para fins comercial com um prazo determinado de vigência. Finaliza esse prazo do contrato de locação, há um debate entre as partes envolvendo a renovação ou não do contrato. Contrato que era vigente e foi expirado tinha um valor X. Expirou o contrato, a vigência contratual. Pois bem, a Tijuca ajuiza uma ação de despejo, do qual teve contestação e debate nessa ação de despejo. Em paralelo, Excelências, a Topplast ajuiza uma ação em desfavor da Tijuca no seguinte sentido. Excelência, vou ficar no imóvel, não existe mais contrato vigente entre as partes, portanto, aquele valor lá do contrato não mais existe, e eu quero que o tribunal, que o Poder Judiciário, determine qual valor que vai disciplinar financeiramente a relação entre as partes. Simples assim. Não concordando com uma imposição unilateral não prevista mais em contrato, não tinha mais contrato entre as partes, num valor de R$6.000 que queria a locadora, a Tijuca. Pois bem, ação tramitando, quase um ano depois, é ajuizada uma ação de cobrança pela Tijuca em desfavor da Topplast. Primeiro tópico da contestação é conexão por prejudicialidade. Como é que você está me cobrando um valor que não está previsto no contrato e esse valor é exatamente o objeto dessa ação proposta pela Topplast para fixação do valor? Processo tramitado por algum equívoco em primeira instância, o de cobrança, que não se tinha valor certo no contrato, é valor inexistente no contrato, e que era objeto dessa segunda demanda, é julgado. E o processo, que é uma premissa lógica, é um pressuposto lógico, qual o valor da cobrança, qual o valor do aluguel.
esse processo fica com outra marcha, enfim, processual. De modo que, nesse momento, esse processo para fixar qual o valor do aluguel, excelências, ele está em fase de perícia. O juiz determinou a perícia. O que se quer evitar pela conexão por prejudicialidade, que eu acho que é lógico, processual, é que tenhamos decisões contraditórias do mesmo Poder Judiciário. Como é que vai se discutir um processo, confirmar ou não a validade de uma ação de cobrança, se o pressuposto básico para ela está sendo discutido anteriormente? Que fique claro. Primeiro, se tem uma ação discutindo qual o valor do aluguel no contrato que já não era mais vigente. Não é? Então, entendemos, excelência, por lógico, que é a questão de conexão por prejudicialidade e a nulidade da sentença, como bem anunciado, ou uma expectativa, né, evidentemente, aqui por vossas excelências. É o que nós tínhamos a falar. Agradeço a atenção de vossas excelências. Obrigado. Obrigado, doutor Zé, que conceda a palavra ao doutor Raimundo Bezerra Furtado. Doutor Raimundo Bezerra Furtado, OAB, Ceará, número 19.055, classe A. Doutor Raimundo seria, por acaso, o irmão do doutor Luciano Furtado? Isso. Parece. Parece. Estou pedindo Eu não posso afirmar. carinho a todos que estou debutando aqui. Não é precatado. Mas vamos lá. Me formei depois de... Excelências, queria... Boa noite, né? Já. Boa noite a todos, em nome do... Boa noite, doutor Raimundo. Boa noite a todos aqui, os colegas, embargadores, colegas deputados, advogados. Estou meio nervoso, porque, como eu disse, eu estou debutando. Ó, esse processo, excelência, tem uma questão que eu vou botar, assim, ficar bem no norte, que nós temos que ter em conta. É uma ação locatícia. Primeiro, ela se iniciou com ação de despejo, ação locatícia de despejo, aonde o contrato, como bem falou o colega, estava por tempo indeterminado. O que é que a Tijuca fez? Notificou a parte, dizendo, olha, está aqui o valor do aluguel agora é R$6.000. A Tijuca, ela tem um complexo de galpões na CE. Todos os galpões são praticamente do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Certo? Então, entrou-se com essa ação de despejo depois de ser notificado, dizendo que o processo, conforme a lei, ela estava em prazo indeterminado, já tinha acabado, já tinha sido, ó, vocês vão ficar no imóvel? Não se disse nada. Foi notificado. Aí o que aconteceu? Se não foi, eu quero que ele saia do imóvel. O que foi feito? Entrou-se com ação de despejo. Foi dada a liminar para a Top Plast sair do imóvel. A Top Plast, o que fez? Em sua defesa, entrou com um agravo. Nesse agravo, o que a Top Plast diz? Não, eu aceitei os R$6.000. R$6.000 está ok. Eu vou ler só uma parte. Está na decisão do agravo. Consta na decisão. Decisão do agravo está nos autos ID 21 396472, página 1. O último aditivo contratual de junho de 2012, que inclusive foi aceito pela agravante, previa o contrato de locação que perduraria por mais de um ano. É isso que ela queria. Então, ela notificou. E no agravo, o desembargador, levado a erro ou não, mas eles aceitaram. O que é que fez? Suspendeu o despejo. Manteve o valor de R$6.000, tanto é que a empresa ficou pagando R$6.000 daí de 2012 até sair do imóvel. O que é que essa ação quer? Essa ação quer que parece, salvo engano, tenho certeza agora, foi em 8 meses, ela continuou pagando o valor anterior de R$3.700. O que é que a empresa quer? A diferença. A diferença desse valor é disso que se quer. Não é outra coisa. Por isso que a questão de prejudicialidade, como é que eu disse uma coisa
está nos autos. E agora eu estou querendo... Ele não é nem uma ação revisional, é uma ação ordinária. E como dizia um advogado, coincidência era meu pai, ele dizia que a ação ordinária é igual um baú, cabe tudo. Então, nesse baú, se botou-se N coisas dentro. Revisional, inclusive a perícia que foi pedido não é uma perícia para fazer uma perícia contábil em relação ao aluguel. Inicialmente foi pedido a perícia para avaliar o fundo de comércio. Não foi para avaliar o reajuste. O reajuste, sim, foi pedido agora. Foi pedido agora. Item 6, salvo engano, da petição inicial, diz que a Topplast pede uma perícia, mas é uma perícia de fundo de comércio. No decorrer do processo, sim. Agora vamos pedir. Eu até pelo princípio da congruência, como é que eu peço uma perícia agora já estou mudando, quero outra? Se não der certo, vai pedir outra. E aí, fica. Era isso que eu queria só lembrar, que ainda tem outros motivos, existem outros processos em relação, não foi só um imóvel, foram 2 imóveis que ela alugou. E existe outros processos em outras varas com essas mesmas situações. Né? Mas, em todos os processos que a Topplast entrou, ela disse inicialmente que aceitou o valor de R$6.000. Se eu estou dizendo, aí eu vou fazer só mal comparando aquele venir e conta facto. Como é que eu digo uma coisa e agora já estou dizendo outra? Né? Então, Excelência, essa questão de prejudicialidade, eu acho que não convém. Agora, entrando um pouco no mérito, o que é que eu vou dizer aqui do mérito? Quando foi dada entrada nessa ação, eram 2 galpões. Só querendo a diferença. Por um erro material, em vez de se cobrar a diferença, cobrou o aluguel cheio de R$6.000. Pronto. Aí é que vem o problema do mérito, no meu caso. Foi um erro excusável, foi um erro que não teve má fé, foi um erro que não trouxe nenhum prejuízo para a empresa, mas o juiz de primeiro grau, apesar de ter dito que não houve má fé, condenou a empresa Topplast, ou a empresa Tijuca, por conta disso. Sem ter, quer dizer, não tem nexo. Se eu digo que não teve má fé e condeno, a súmula. A súmula 159 do Supremo Tribunal Federal é clara. A cobrança excessiva, mas de boa-fé, não gera punição do artigo 940 do Código Civil. A lei exige prova do dolo, malícia e intenção de lesar, que não houve por conta da Tijuca. A Tijuca errou risco aqui, né? Quando ela colocou R$6.000 lá, que era para cobrar só uma parte, uma diferença. Mas logo em seguida, quando se teve notícia desse erro, ela confessa que errou, né? E volta os cálculos, volta o cálculo que é o correto. A cobrança é essa correta. Não teve má fé nenhuma. Era só isso, Excelência. Eu agradeço. Agradeço, doutor. Nervosismo. Doutor Raimundo Bezerra Furtado, pela sustentação oral. Uma palavra eminente relator. Não, professor presidente, eu cumprimento aqui ambos os advogados, suas sustentações orais. Presidente, me permita aqui, é só o doutor Raimundo, né? Vossa Excelência falou que a discussão não gravita sobre o valor do imóvel, o valor mensal. Vossa Excelência falou em R$6.000. Já o doutor disse que tem que retornar, que era o meu pensamento aqui, para poder definir quanto é que seria esse valor. Aí você falou que não há discussão mais sobre isso. O valor, na verdade, seria de R$6.000. Só para esclarecer de fato, Excelência, o objeto da ação que a Topplast usou antes da ação de cobrança é exatamente para fins de fixação do valor. Meu nome da ação? Ação ordinária. Aqui, Porque a ação é falta de pagamento, né? Porque como é comercial, podia ter entrado quando não se vazia. É um despejo, né? Mas foi feito o despejo. A ação de cobrança, a ação de cobrança foi feita posteriormente. Primeiro foi feito o despejo. Então,
Por falta de pagamento. Por falta dessa diferença. Eu posso mudar ação, excelência. Certo. Nossa, de repente, só um detalhe. Tá aqui. É a ação 0012-339-64-2013. E o magistrado está determinando como foi pedido a perícia para saber qual seria o valor do aluguel do imóvel. O objeto dessa E foi proposta pela empresa que o senhor representa? Top Plástico. Top Plástico. Foi proposta pela empresa que o senhor representa. Proposto pela Top Plástico antes da ação de cobrança. Eu vou retirar de mesa. Ok, então o processo fica retirado de mesa a pedido do eminente relator. Julgamento suspenso. Obrigado, senhor. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Tá bom. Obrigado, silêncio. Boa tarde. Sequência chama julgamento o agravo de instrumento de relatoria do desembargador Leite Albuquerque. O agravante é o Banco do Nordeste, a agravada é Kelps, atividade de cobrança limitada. Pelo agravante, o doutor Gerson Sampaio Gradivol, que cumprimento, desejando boa noite. E, doutor Gradivol, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Eu vou só abrir aqui o processo aqui. Doutor Gradivol, e dialogando com Vossa Excelência, eu vou conceder 15 minutos a Vossa Excelência. Boa noite, eminentes desembargadores dessa igreja, Primeira Câmara de Direito Privado, a quem saúdo aqui especialmente na presença do presidente José Ricardo Vidal Patrocínio e do eminente relator Emanuel Leite Albuquerque, prezados servidores, colegas advogados. Boa noite a todos. A situação posta nesse agravo de instrumento, pelo menos em tese, é de simples solução. Como me foi deferida a palavra, eu suponho, evidentemente, que o recurso não foi provido, o recurso do Banco do Nordeste não foi provido, e tentando, evidentemente, exercer aqui um juízo de previsibilidade, eu só identifico duas razões pelas quais esse recurso haveria de ser desprovido, melhor dizendo, razões essas que, por ocasião, a despeito de o recurso não ter sido assinado por mim, mas eu conheço profundamente essa discussão, porque atuei nos autos da primeira instância, e só por uma questão mesmo de organização interna, não me foi designada a confecção desse recurso. Seriam, evidentemente, aspectos formais. A primeira possibilidade seria a eventual supressão de instância, tendo em vista que que o objeto desse agravo de instrumento seria exatamente pelo fato de o juízo de primeira instância não ter extinto a ação revisional. Já já eu entro nesses aspectos alusivos ao histórico processual. E a segunda possibilidade seria relacionada a questão da taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC, não obstante haja jurisprudência do STJ no sentido de que essa taxatividade, de acordo com o parágrafo 1º do dispositivo que acabei de mencionar, o 1015 do CPC, seria mitigado. Mas agora, partindo para aspectos do ponto de vista histórico, porque ajuda a compreender essa demanda, e eu já iniciaria dizendo que, muito provavelmente, esse caso forçará um constrangimento, porque ele não se resolverá na esfera jurisdicional propriamente dita, mas muito provavelmente na esfera administrativa, através de um pedido correicional em relação ao juízo de primeira instância da 35ª Vara Cível
da comarca de Fortaleza, e o histórico processual ajuda a entender esse caso. Essa ação que foi proposta pela empresa, Kelps, foi proposta em dezembro de 2019, né? E eles tratavam-se de uma ação revisional, acumulada com consignação de pagamento, relativa a um apartamento que foi desafetado, porque o Banco do Nordeste, na qualidade de ente da administração pública indireta, é obrigado a desafetar os bens de sua propriedade para realizar, para licitar, através de licitações públicas, poder vender esses bens. Essa empresa participou do certame, arrematou o bem, sabia das condições que estavam previstas em edital, paga a primeira parcela, um mês depois entra com ação revisional acumulada com consignação de pagamento, discutindo capitalização e a incidência da tabela Price. Essa questão afeta o mérito da causa. O grande problema aqui é que, a despeito de a empresa ter pedido para consignar os pagamentos que entendiam corretos, ou seja, valor incontroverso, só o faz depois de 3 anos, e aí valemos de uma atitude que comprova o venir e contrafacto próprio, alegando que o juízo teria de deferir o pedido de consignação. Ora, mas o 542, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, prevê que a ação, depois de proposta, a parte consignante, a parte autora, tem de proceder ao primeiro pagamento 5 dias depois, né? E aí ela ficou se valendo desse argumento. Nesse íntere, entre 2019 e 2022, o banco pediu formalmente nos autos, em 3 ocasiões distintas, para que o juiz de primeira instância extinguisse a ação por falta de pressuposto de prosseguimento válido e regular do processo. Não obstante, o juiz preferiu deferir o que seria a tutela antecipada 3 anos depois, e determinou que a empresa procedesse ao pagamento de R$1.170.000, que já era dívida sem correção, esse valor sem correção, e apenas relativo ao valor incontroverso. O valor da parcela era R$39.000, a empresa dizia que era 22 mil, e, no entanto, ela não recolheu apenas o valor equivalente a uma parcela. Eu estive pessoalmente por 6 vezes despachando esse processo com o juiz da 35ª Vara Civil, pessoalmente com o juiz titular. Em uma das ocasiões, o superintendente jurídico do banco esteve comigo, e em outra ocasião, o presidente do banco esteve comigo, pedindo por esse processo. E o juiz se utiliza de evasivas e dá continuidade ao processo, insistiu na intimação pessoal, aduzindo o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que prevê que, na hipótese de abandono pela causa pelo autor, ele deve ser intimado pessoalmente, sendo que esse caso, topologicamente, está colocado nos procedimentos especiais do Código de Processo Civil, ou seja, trata-se de uma ação de consignação em pagamento. E, portanto, o regramento, pelo critério de resolução de antinomias, deveria ser pelo critério da especialidade. Trata-se de procedimento especial e, no entanto, o critério da especialidade, previsto lá no parágrafo 1 do artigo 542 do CPC, prevê que, não consignado o valor incontroverso no prazo de 5 dias, a ação há de ser extinta. E, no entanto, o juiz de primeira instância insiste em manter essa ação viva, né? Sendo que, em todas essas ocasiões que nós fomos lá, por fim, ele pediu uma citação por edital. Mas olhem que situação esdrúxula. Como é que se vai citar por edital o próprio autor da ação? Na ocasião da interposição desse agravo, era esse o status processual. Sendo que essa citação por edital acabou de acontecer em fevereiro desse ano, ou seja, já faz 5 meses. E, no entanto, o juízo de primeira instância se nega a extinguir o processo. E aí nós estamos diante de um estado de perplexidade processual. Se o Tribunal de Justiça, essa egrégia Câmara, entender pela supressão de instância a impossibilidade de extinguir esse processo, manter-se-á esse estágio de perplexidade processual. Ou seja, o juiz de primeira instância não decide e não há o que se fazer. Por isso que, no início da minha sustentação oral, eu coloquei que, muito provavelmente, esse processo vai se resolver em instância administrativa e não jurisdicional,
porque há de ser tomada alguma medida em face desse juízo para que ele resolva esse estado de perplexidade e, finalmente, extinga o processo ou profira alguma outra decisão recorrível. O que não se pode manter, volto a dizer, infelizmente pela redundância, é esse estado de perplexidade processual, em que não se resolve nada. Com perdão pela expressão jocosa, Excelência, e de certa forma chula, é como se o juiz estivesse sentado no processo. Ou seja, não se resolve nada. E aí eu vou dizer, do ponto de vista institucional, essa causa é muito importante. Tanto que o presidente do banco esteve comigo por ocasião de um desses despachos. Eu sei da dificuldade, em razão da taxatividade do rol do artigo 1015, sei também da eventual supressão de instância, mas eu insisti pela sustentação oral para, eventualmente, do ponto de vista fático, comovê-los a julgar pela procedência, pelo provimento deste agravo de instrumento. Muito obrigado pela atenção e boa noite. Agradeço, doutor Gradivol. Uma palavra, o eminente relator. O advogado trouxe considerações relevantes para o destrame da causa. Pois não, cumprimento Vossa Excelência. Ouvi aqui atentamente Vossa Excelência. Vossa Excelência está sugerindo que se veja questões fáticas. O que é que eu estou vendo aqui? É que há um risco de supressão de instância, porque o próprio agravante aqui está considerando como sendo tácita, porque não houve a análise do indeferimento do pedido inicial. Eu digo aqui claramente que o pedido de indeferimento da inicial não restou expressamente apreciado pelo juiz da Corte. Deixou de apreciar. Sendo afirmado pelo agravante como tacitamente rejeitado. Entendeu? Que não é possível. Aí entra aqui. Aí vem a questão do 1015. O rol é taxativo. Nestes casos aqui, não cabe o agravo de instrumento. Eu vejo que a matéria é puramente processual. Ademais, ainda que a decisão apontada como agravada traduza negativa tácita, caso que fosse isso, que não é o caso, e tire a questão da supressão, aí vem que o pleito aqui não se enquadra nas hipóteses do 1015, como Vossa Excelência mesmo falou. Creio que é preciso que o juiz defina essa questão. Pedida de indeferimento da inicial. Ele tem que fazer isso. Ele tem que analisar. Entendeu? Então, porque considerar o agravante, se ele não analisou ainda, seria tacitamente rejeitado o pedido de indeferimento. Então, é preciso saber o que é que está acontecendo, se é processo demais, é questão de... E o juiz acabou não analisando. Eu creio que se tivesse aguardado a análise do juiz com relação ao pedido de indeferimento, teria esse risco de supressão e não teria nenhuma... O agravo seria por outro motivo, se fosse o caso. Mas aí até é o que eu penso. E é bom que a gente possa até dialogar. Vossa Excelência pode até diálogo, nós estamos julgando. Meu voto tem o mesmo peso que tem o de Vossa Excelência. Que não, Vossa Excelência é o relator. Do desembargador. Não, você vai dizer, eu sou só o relator. O peso do meu voto é o voto de Vossa Excelência e do voto do desembargador Carlos Augusto, que nós poderíamos. Meu pensamento é esse. Mas no diálogo, porque a preocupação do novo causídio é que ele disse, olha, ele não define lá, ele não julga. Eu prestei atenção muito aqui à sustentação oral do doutor Gradivol e
nós estamos aqui diante de uma ação revisional de contrato, acumulada com consignação e pagamento, em que o autor da ação nem indicou e nem depositou em controverso e muito menos consignou o que achava devido. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. A questão é saber, em situações dessa natureza, qual a condição de procedibilidade para a continuação dessa ação. O Código de Processo Civil diz que, ao propor uma ação revisional, o autor da ação, que é o devedor, no caso, deve expressamente indicar a quantia que ele considera incontroversa e, na mesma toada, depositar o valor daquilo que considera incontroverso. Ainda mais que se trata também de acumular com consignação e pagamento. Ele pretende, com essa ação, obter o reconhecimento da quitação dessa dívida com a consignação. Não apenas a revisão, são 2 pedidos. Né? Condição de procedibilidade da ação prevista no Código de Processo Civil. Resta saber o que, se ao se omitir dessas providências, indicar o valor incontroverso, depositar o valor incontroverso e consignar o valor para efeito de futura quitação dessa dívida, poderia prosseguir essa ação, ainda mais que nós sabemos que, diante do efeito translativo do recurso, o tribunal pode reconhecer essa falta de condição de possibilidade e extinguir a ação lá no nascedor. Mas é por conta de tudo isso que Vossa Excelência entrou pedindo deferimento da inicial, da exordial. Foi, e não foi analisado foi. ainda. Pois E não foi analisado ainda. Pelo que tudo indica, nem vai, porque já está com 3 anos. Não. 6 anos, perdão, e que o juiz não decide se a ação vai para frente ou vai para trás. Como é que fica essa consignação? O menino completa 7 anos agora, em dezembro. Né? E aí, pela ordem, só há 2 detalhes eminentemente fáticos que são importantes. O primeiro é que o banco está sofrendo, nesse momento, uma execução fiscal do município de Fortaleza, porque não está sendo pago nem o IPTU. É um apartamento na beira-mar, o IPTU é caríssimo. Hoje a dívida é de algo em torno de R$170 mil de IPTU. Até isso eu tentei sensibilizar o juiz da causa, porque nenhuma das partes vai ficar com o apartamento, pelo visto. Né? E o outro detalhe, que também é fundamental, é que, seja pelo 330, parágrafo 2º e 3º, seja pelo 540 e, mais ainda, seja pelo 274, porque hoje esse imóvel está sublocado. Nós fomos lá e vimos que a parte sublocou, ou seja, ela está oferindo renda. E aí, pelo 274, ela deveria ter mudado de endereço e comunicado ao juiz de primeira instância, não o fez. Mas isso é matéria do agravo, né? Não é matéria. Eu estou dizendo porque esses argumentos foram levados ao juiz de primeira instância para que ele julgasse. Vossa Excelência está fazendo um obterdício aí, mas do relator. Se Vossa Excelência mantiver o voto, eu já havia votado no sistema do voto provisório, mas se Vossa Excelência mantiver o voto, eu pretendo pedir vista. Pois peça vista, que aí é bom que eu também analiso. Tá então eu vou pedir aí, e, ao mesmo tempo, deferir vista para mim. Tá certo. Presidente, só uma colocação. Eu não sei se é cabível, mas, ainda que desprovido este agravo de instrumento, eu acho que algo que facilitaria seria oficiar o juiz de primeira instância. Sim, em caso desprovido, poderá. Porque no começo eu disse uma fala que é indigesta, inclusive porque, do ponto de vista corporativo, é ruim falar. É um magistrado, e o banco não quer, evidentemente, tomar uma medida correcional, mas o banco é um ente de administração pública, então funciona de forma diferente. Então, nós não queremos fazer isso. Então, o pedido de vista é deferido e julgamento suspenso. Eu vou suspender 5 minutos a sessão. Para a cassação.